Na verdade, é uma mudança, é uma perspectiva de entendimento do lugar da igreja na sociedade que respira política. Então, a gente vive política. Aliás, o Aristóteles falou que o homem é um animal político, e é isso mesmo, a gente vive política. Todo mundo que vive na polis, cidade, é um ser político. A gente confunde nossas relações relações só com são elemento políticas. partidário, né? A gente confunde só com a questão partidária, né? Com a questão partidária, mas todos nós. Você está numa reunião de condomínio, é política. Exatamente. Você está dirigindo um conselho na sua igreja, uma reunião, política. Uma reunião de liderança, né? Exatamente. E a arte, qual é a ideia de política? É a arte da convivência do bem comum. Mas aí, né, meu cara? Aí pode tudo. Mas, enfim, quando eu falei para você que eu juntei esses dois, o Moltmann, teologia, e o Agamben, filosofia, porque o Agamben, ele tem a seguinte questão. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que Jesus, em Paulo, sempre foi o Messias. E para Paulo, todos os discípulos de Jesus eram messiânicos. Ou seja, Jesus Cristo, mas sim era Jesus Messias, ou Messias Jesus. Então, assim, desse modo, todos os cristãos eram seguidores do Messias. Né? É que a nossa Bíblia, ela não faz muito isso. Mas a Bíblia do Peregrino, ela coloca mais a questão do Messias, né? Que ele traduz o grego mesmo para Messias, né? Não para Cristo, que é a forma que nós conhecemos. Aí ele vai pegar o capítulo 7 de 1 Coríntios, do verso 29 ao 32, Jorge, e vai trabalhar uma expressão como se não. Como se não. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer o seguinte, olha, o Paulo, ele viveu a vida dele de uma maneira messiânica. Se você quiser acompanhar a página 100. Sim. Ele viveu de uma maneira dele messiânica, em que ele vai ensinar que os cristãos, ou seja, os discípulos do Messias, eles estão de uma outra categoria do tempo, da cronologia, do Kairos, em que essa vida aqui, esse tempo que nós estamos, não é suficiente para dar conta à atividade messiânica que esse povo tem. Portanto, eles são os únicos nessa sociedade que pode viver a vida comum, né? Do ter e não ter, do ser e não ser, do falar e não falar, de forma messiânica. Então, assim, vai viver com as economias como se não tivesse economias. Vai viver em vida social como se essa sociedade não prendesse ela nos seus próprios parâmetros. Em outras palavras, as vocações, então, essa vocação não é uma questão de fugir do mundo. Vamos deixar porque o mundo vai desaparecer. Não. É usar a vocação de maneira litúrgica. Então, assim, eu vou viver a minha vida com os meus bens, mas isso não vai me prender aqui porque eu estou vivendo como se não tivesse isso. Ou seja, você percebe? Sim. Então, assim, é uma linguagem para dizer o seguinte, eu vou viver a minha vida politicamente no meu país, mas isso não vai me prender, porque a minha vida não depende disso. Então é como se não. Vivo mas é como se não vivesse. Cara. Que legal isso. Então ele vai dizer que isso é a forma como os messiânicos deveriam viver. Então, quando ele fala isso, a gente vai perceber o seguinte. Então, nada do que possa ser oferecido para a igreja, de algum tipo de aliança política, de algum tipo de conluio, de palanque com o altar, seria aceitável na comunidade, porque ela tem uma vocação que extrapola todas essas formas de vivenciar a vida em sociedade.